Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para estudarmos um texto escrito pela irmã Vilmara Lima para o Manancial. O texto se chama O Meu Redentor Vive. Lembrando que o Manancial é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. E quando a gente lê o texto bíblico e a gente estuda o devocional, somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajando cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Vilmara Lima. O que eu vou fazer então? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Antes de iniciarmos orando, quero pedir duas coisas aos irmãos. A primeira é que abram a Bíblia de vocês em Jó 19. Nós leremos o capítulo todo, que não é curto, né? Ele tem 29 versículos. E quero pedir também aos irmãos que exerçam aí a oportunidade de serem missionários urbanos, compartilhando esse nosso devocional, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, que nós possamos compreender que Tu vives em nós e vives por nós e tem cuidado de nós. Ensina-nos isto hoje, à medida que vamos lendo e compreendendo a Tua palavra. É em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Né, irmãos, então vamos lá ler Jó 19? E diz assim, ó. É quando Jó reafirma a fé dele em Deus, né? Então, Jó declarou. Então, o quê? Jó passou por muitas agruras, né? Ele não esperava nada do mundo, ele sofreu muitas injustiças, ele reclamou um julgamento justo, ele perdeu filhos, bens, questionou a Deus, ele desabafou com Deus, ele pediu a Deus que justificasse a sua dor e a sua lamentação. Ele ouviu cada coisa dos amigos dele e as provações foram aumentando a cada dia. Tudo isso porque ele era um homem justo. Então agora Jó vai declarar, né? Então Jó declarou: até quando afligireis a minha alma e me atormentareis com vossas críticas? Já me humilhastes 10 vezes, não vos envergonhais de me maltratar? Se é verdade que cometi alguma falta, o erro que cometi diz respeito somente a mim mesmo. Se vós de fato quereis vos envaidecer sobre a minha pessoa e usar contra a minha própria humilhação, sabeis, pois, que foi Deus quem me provou e fez sofrer envolvendo-me em suas redes. Aí Jó conversando com os amigos dele, né? Entretanto, se clamo injustiça, eis que não obtenho resposta. Grito por socorro, contudo não vejo justiça. Ele bloqueou meu caminho e não tenho como vencer os obstáculos. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrantou-me de todos os lados, tanto que estou a ponto de expirar sobre a terra. Despojou-me de esperança que alimentava, como quem arranca uma simples planta do solo. Sua ira acendeu-se contra mim, e agora me considero como inimigo. Juntas, suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele levou os meus irmãos para longe de mim, e os que me conhecem tornaram-se como estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus amigos se esqueceram de mim. Os que me visitam e também as minhas servas me consideram estrangeiros. Não passo de estranho a seus olhos. Chamo aos meus próprios servos e sequer me responde. Vejo-me obrigada a suplicar-lhe ajuda. O meu hálito é intolerável para minha esposa. Sou repugnante para os filhos da minha mãe. Até as crianças zombam de mim e acham graça do meu estado quando chego. Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos a quem amo simplesmente voltaram-se contra mim. Estou reduzido a pele e ossos, e apenas minhas gengivas ainda não estão inflamadas. Portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus quem me feriu.
porque me perseguis como Deus está procedendo? E mais, não vos fartais jamais de consumir a minha carne? Ah, quem me dera as minhas palavras fossem escritas, sim, fossem todas gravadas em um livro de história. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. E depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a terra de Deus. Eu verei com os meus próprios olhos e eu pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Se conjecturares, como haveremos de censurá-lo e persegui-lo, pois concluímos que a causa de todo este mal está nele. Melhor será, pois, que temais a espada da justiça, pois por meio dela vêm os castigos, a fim de que saibais quem é o Todo-Poderoso. Amém? Jó estava muito aflito, né, irmãos? Bom, então o nosso texto chama-se O Meu Redentor Vive. E o versículo escolhido foi o 25, que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ora, mesmo com uma noção errada a respeito da dor, a respeito de Deus, mesmo não conseguindo perceber tudo o que estava acontecendo em relação ao seu sofrimento, as palavras de Jó fazem-nos ver que ele acreditava que Deus poderia e fizera sofrer de propósito. Jó, ele tinha assim uns lampejos muito claros de quem o Senhor era, mas ele estava sofrendo muito e ele era humano, né? Ele tinha certeza de que seu Redentor vivia e no final ele ia se levantar e ele, Jó, ia ver Deus com os próprios olhos. Apesar de que ele não estava entendendo, ele achava que Deus estava fazendo ele sofrer, mas ele sabia que no final Deus iria se levantar. O nosso Redentor está vivo. Apesar de todas as lutas, todas as batalhas que temos neste mundo, a gente pode se alegrar porque o nosso Redentor está vivo. Por causa daquele que nos redimiu, Jesus Cristo, nós temos uma família, nós temos um Pai que nos ama e está conosco durante todas as aflições. Lembra sempre disso, Deus está conosco em todas as aflições, ainda que muitas vezes, como Jó, a gente não possa compreender o que está se passando. A gente não pode garantir que tudo que a gente sofre, tudo que a gente precisa, tudo que está acontecendo tem um dia solução. Não dá para garantir isso. Às vezes até pode piorar, né? A gente acha que não, mas às vezes até pode piorar. Mas a gente pode descansar o nosso coração no fato de que o Senhor, Ele é o nosso Redentor e Ele realmente está vivo. Ele cuida de nós e vai nos fortalecer e vai nos ajudar a suportar qualquer que seja o sofrimento. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e vai nos capacitar e vai nos consolar. Nesse momento, Ele está intercedendo por nós. Como você vê em Romanos 8:34, diz assim, ó: quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, Jesus, ele foi, mas ele não está lá de braços cruzados. Não, ele está pedindo por nós. Em Hebreus 7:25 diz assim, ó: e por isso ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Então Jesus está pedindo por nós. Irmão, irmã, lembra disso, nosso Redentor vive e a gente vai vê-lo, isso é certo. Um dia os nossos olhos, vão ver Jesus Cristo, isso é maravilhoso. Será que a gente quer mesmo esse dia? Será que a gente aguarda esse dia com a expectativa correta? Olha, de coração eu falo, se hoje você tá assim, super angustiado, com o peito apertado, ansioso, lembra, põe na sua mente, olha, Jesus Cristo me ama, Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou e, meu irmão, minha irmã, troca
Troca qualquer ansiedade, qualquer angústia, qualquer tristeza que você tenha pelo desejo de ver Jesus com os seus próprios olhos. A eternidade, por mais que pareça distante, a eternidade é logo ali. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, meu coração desfalece dentro de mim. É o que está no versículo 27. Bom, agora eu vou terminar, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que o nosso Redentor vive, o abraço é super mega certo, não tem como errar. Lembre também que por que o nosso Redentor vive? Por causa do que está em 1 Tessalonicenses 5,7, né? Porque a nossa salvação está em Jesus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que é: independente da angústia que você esteja passando, não tema, sabe por quê? Lembra que o seu Redentor vive e lembra que Deus já está lá.